Paz seja convosco. Mais um dia que nós estamos na presença do Senhor, abençoados por Ele, com o dom da vida, saúde. E é muito bom estar com você mais uma manhã, para que nós possamos conhecer um pouco mais do Deus que nós servimos, ou que nós dizemos servir. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não conhecem a Cristo. Haverá um dia no dia do juízo, em que o Senhor olhará para algumas pessoas que se acharam cristãs todo o tempo, e na verdade Ele vai falar: eu nunca vos conheci. Vai ser um momento muito triste, porque as pessoas elas viveram uma grande mentira. Você está nessa manhã porque você não quer fazer parte deste grupo. Não depende do seu esforço, depende da graça de Deus. Mas nós temos que conhecê-lo, nós temos que buscá-lo dia após dia, para que nós possamos aplicar os seus ensinamentos nas nossas vidas e assim testificar do amor de Deus. Muitas vezes as palavras não são suficientes, mas o testemunho verdadeiro, através da salvação pela graça de Cristo, sim, tem muito valor. Quantas vezes nós falamos e não colocamos em prática? Muitas vezes nós agimos sem mesmo saber. O livro de Levítico fala dos pecados de ignorância, de você não conhecer os ensinamentos e conhecer as leis. E nós estamos nesta manhã, para exatamente conhecer o que Deus espera de nós, através da sua santa e bendita palavra. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na Tua presença. Por podermos, Pai, buscar o Teu santo, bendito e glorioso nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, que nós possamos ter o discernimento necessário para ouvir a Tua voz e aplicar nas nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero saudar você que chegou agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus ele possa te abençoar grandemente nesse dia, que Ele possa trazer ensinamentos, que Ele possa direcionar você a Ele. Independente do que você pensa, independente do que você acha, independente do que você tem como pressuposto, ouça aquilo que eu estou falando e aquilo que procede de Deus segundo as Escrituras, não segundo o que você acha. Tá? Você tem que ouvir aquilo que é falado e ir nas Escrituras. O que é aquilo que não for de Deus, você descarta. Aquilo que for de Deus, grava no teu coração. Mas não parte dos seus pressupostos, do que você ouviu, do que você acredita, de todas as áreas da sua vida, entendeu? Porque você se torna duro. Então, às vezes eu vejo pessoas que não querem ouvir a palavra. Se algo é falado que não as agrada, as pessoas elas ficam mexidas. E nós temos que entender e estar prontos sempre a sermos não um lago de água parada em que a dengue espiritual ela prolifera, os bichos proliferam, mas seja algo em movimento. Hoje pela manhã comecei a ouvir um plique, aí eu disse para ver o que era. A minha esposa estava lá cortando a árvore dessa florzinha que tem na nossa frente da nossa casa. Por que você está cortando? Ela falou: porque tem bicho. Então aquela árvore está paradona lá, não tem movimentação nenhuma, entendeu? O que acontece é que junta bicho. E às vezes os nossos corações eles são como esta planta, juntam bicho e precisam ser cortadas, aparadas, para que possa novamente crescer algo saudável. Então você não tem que se prender a pressupostos, você não tem que se prender ao que a Igreja Cristã Semente de Vida acredita, nem o que o pastor Paulo fala. Você tem que se prender ao que as Escrituras falam. Você é um ser pensante. Você não é chamado para uma fé que você não tem direito a pensar, a se posicionar, mas sempre entenda que posicionamentos que você venha a ter têm consequências. Eles podem ser positivos como negativos. E todos eles são responsabilidade sua. Você não pode culpar a mim, seu pai, a sua mãe. Não há como fazer isso. Por isso que você precisa se encher de conhecimento e selecionar aquilo que realmente está nas Escrituras. Não é um self-service que você pega o que você quer. Você pega aquilo que faz bem para você. Aquilo que realmente as Escrituras apoiam. Esse é o sentido da escola bíblica dominical.
Estamos tratando do filho pródigo. É o conhecido tema, o filho pródigo, e nós já temos trabalhado que não é o filho pródigo. O discurso não é para aquele que saiu, e sim para aquele que ficou. Aquele que saiu, sim, também é exortado. Mas aquele que ficou é aquele que tem coração duro, em que ele tenta de alguma maneira controlar as atitudes do pai pelo seu bom comportamento. Quantas pessoas fazem isso? As pessoas olham para as suas situações e elas acham que Deus tem algo de obrigação em relação a eles. Pô, pastor, eu vou na dominical, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu dou aula para as crianças, eu participo do louvor. Ah, não, Deus ele tem que fazer, não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, verso 1 em diante. Lucas capítulo 15, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartia os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Importante, trabalhadores. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele tinha servos, que eram escravos e trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: não são os trabalhadores, são os servos. Trazei depois essa melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados ou dos servos e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, ó, eu e você cobrando Deus. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Semana passada nós começamos a falar que não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola dos 2 filhos, de um homem que tinha 2 filhos que eram perdidos. A história de Jesus, ela vem trazendo uma continuidade de uma discussão que ele estava tendo com os fariseus. E essa história que nós estamos trabalhando, ela é dividida como se fosse num teatro em 2 atos. O primeiro é o filho mais novo perdido, e o segundo o filho mais velho perdido. O filho mais novo olha para o pai e pede: eu quero a minha herança. Não havia nada de errado em ele pedir a parte dele da herança, em ele estar preocupado com a herança. Pedir sim. Não havia nada, ele estar preocupado em relação à parte dele. Ele tinha direito, mas ele só tinha direito à parte dele assim que o pai dele morresse. E esta partilha só acontecia após isso. Quando ele solicita
aquilo antes, ele estava quebrando normas e regras da sociedade, da comunidade, inclusive do relacionamento parental dele. Ele estava olhando para o pai dele e falou: pai, até aqui eu suportei você por conta do dinheiro que eu tenho a receber, mas hoje, agora, eu não quero mais isso não. Então me dá aquilo que é meu. Fazer tal pedido a um pai que estava vivo era quase como desejar que ele morresse. O relacionamento com o seu pai era apenas uma forma de atingir o objetivo dele, que era a sua herança. Quantas vezes eu e você nos relacionamos com Deus apenas quando Ele nos concede algo? Se Ele nos dá, nós amamos a Deus, nós somos fiéis. Se Ele não nos dá, se há algum tipo de revés na nossa vida, o que acontece é que nós nos fechamos. A condição daquela comunidade, daquele tempo, era a pena que ele haveria de ter, era a expulsão da comunidade. Ele era banido. E, no mínimo, ele sofria uma agressão física, uns tapas na orelha, para tomar vergonha na sua casa. Mas o que o pai fez foi totalmente diferente. Simplesmente ele repartiu a herança que tinha. E nós comentamos na semana passada que para aquele pai fazer aquilo, ele teve que vender parte daquilo que era a terra dele, dos bens dele, de uma maneira muito rápida, porque as escrituras não falam que teve um período. É algo, não foi instantâneo, mas foi num curto período de tempo. E o pai acabou perdendo dinheiro. E as terras, elas tinham um valor importante para aquela comunidade, em especial porque haviam sido distribuídos pelo próprio Deus. Então você não poderia vender para um e para outro. Cada família tinha a sua porção. Então aquilo era muito agressivo. O pai suporta com enorme paciência a tremenda perda de honra, bem como a dor de ter o seu filho rejeitado. Geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, nosso amor emocional, o que nós fazemos é tentar fazer com que aquela pessoa se afaste de nós o máximo possível. Isso acontece muito entre divorciados. A pessoa não quer mais ter contato, não quer ser mais amigo, há sempre aquele mal-estar. Então isso é como nós fazemos, mas o pai, ele sustenta a sua posição, o amor ao filho. Isso mostrando, e nós vamos ver mais à frente, que o amor de Deus por nós é incondicional. O nosso amor por Deus é condicional. Se Deus me der o dinheiro para pagar as minhas contas, se Deus me der a saúde, se Deus me der uma esposa, se Deus me der um filho, se Deus me der um carro, se Deus me der um emprego público, eu amo Ele. Mas se não, eu não quero Ele. E Deus, Ele nos ama de uma forma incondicional. Independente do que você venha fazer, Ele continua te amando. Então eu posso agir do jeito que eu quiser? Não, não é isso. Aqueles que assim pensam nunca foram filhos de Deus. Nunca tiveram o sangue do Cordeiro sobre as suas cabeças. Nós temos rompantes nas nossas emoções? Sim, mas sobe e você já volta ao normal. Não pode ser uma montanha russa. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O nosso coração não aguenta. Nosso emocional não aguenta. Quantas pessoas entram na igreja com esse tipo de pensamento, começam a viver esse sobe e desce, essa bipolaridade emocional, espiritual, e acabam saindo e se afastando da igreja. E eu vou falar um pouco para você, algo que não está no contexto, não está no texto explícito da Bíblia. E isso demanda um pouquinho mais de estudo. Qual foi o plano do filho mais novo? Por que ele lá no meio dos porcos, com fome, ele chega e fala assim: eu quero voltar a ser como um dos empregados do meu pai? Em algumas versões fala jornaleiros. Por que ele não fala que ele quer ser servo? Porque a condição de servo é a condição de escravo. Então aquele pai, que era um homem próspero, que tinha uma grande propriedade, ele tinha tanto pessoas que eram escravas de outras nações, que estavam lá, eram escravos mesmo, e tinham os trabalhadores. Os trabalhadores, eles vinham, executavam o seu trabalho e no final do dia recebiam a sua paga e iam embora. Lembra daquela parábola das pessoas que foram trabalhando, e aí o chefe ia lá, pegava meio-dia, pegava 3 horas da tarde, chegou no final do dia, ele pagou o mesmo valor para todo mundo? E aí as pessoas questionaram: olha, aqueles eram trabalhadores, eles não eram servos. Quando o pai chama, que ele vê o filho e pede para trazer as roupas para cobrir o filho mais novo, ele não fala com os trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores já foram embora. Já tinha passado do horário, o irmão mais velho estava vindo do trabalho, ou seja, tinha encerrado o trabalho. Então aqueles homens que estavam ali eram as pessoas que eram servos.
Vamos falar um pouco desse plano, desse filho mais novo. É algo bem interessante, talvez você não tenha ouvido ainda. O filho parte para uma região distante e desperdiça tudo que tem por causa do seu estilo de vida descontrolado. Ele gasta sem medida. Quando está literalmente com a cara na lama, porque ele estava cuidando de porcos, em meio aos porcos, ele acaba caindo em si e traça um plano. Primeiro diz para si mesmo: vou retornar para a casa do meu pai, admitir que eu estava errado e que eu não tenho mais direito a ser filho. O direito de ser filho, eu não tenho mais direito à herança. A função sanguínea não perde nunca. Você pode ter um revés com teu pai, com teu filho, mas o sangue continua correndo. Ele nunca ia deixar de ser filho. O que ele está falando aqui é: eu não quero ser tratado como seu filho. Eu não tenho mais direito à herança. Aquilo que eu tinha direito, eu gastei com meretrizes, com farras. Depois tenciona pedir ao pai: trata-me como um dos teus empregados. Esse é o plano dele. O pedido é um tanto particular. Os servos trabalhavam na propriedade e ali viviam, mas os empregados consistiam de vários homens no comércio, de artesãos que viviam em vilas e recebiam salário. Muitos estudiosos acreditam que a estratégia do filho era mais ou menos essa. O filho mais novo havia desgraçado a sua família e, portanto, toda a comunidade. Quando uma pessoa comete um delito, ele macula toda a família. Então, se eu cometer algum delito, esse nome, esse pecado, essa mancha, ela é sobre a vida de muitas pessoas. Não é só apenas através da minha vida. As pessoas vão conhecer a família do pastor Paulo como a família de uns bêbados, ou dos prostitutos, ou dos ladrões. Começa a se olhar para tudo e coloca-se tudo no mesmo barco. Então ele desgraçou a família. Desgraçou a família com aquela sua atitude. Ele estava morto para eles, como descreve o pai. Os rabinos ensinavam que quando uma norma da comunidade era violada, pedidos de desculpas não eram suficientes. Tinha que haver mais uma restituição. Isso é o pensamento humano, não é o pensamento divino. Você não pode dar nada a Deus pela sua salvação. Não há nada que você possa dar que te torne merecedor de algo. Não há nada. O que acontece é que dentro da comunidade existiam regras. E desde que elas não fossem contrárias às Escrituras, não tem problema. Então se exigia que houvesse uma restauração, uma restituição de um valor, de alguma coisa, uma pena. Mas ele estava pobre. Ele gastou tudo. Como é que ele podia reparar algo? O filho então planeja dizer: pai, sei que não tenho direito de voltar à família. Porém, se você me fizer aprendiz de um empregado seu, então poderei aprender uma profissão e ganhar um salário. E para ao menos começar a pagar a minha dívida. Não com o senhor, mas com a comunidade. Para que eles possam me aceitar de volta também. Era esse o plano. Em meio ao chiqueiro, o filho mais novo ensaia seu discurso. Ele começa ali, enquanto faz o seu trabalho, pensando em todas as opções e como que ele tinha que falar, que tom de voz. Às vezes a gente vê isso num filme, né? O cara olha no espelho e vai fazer uma declaração de pedido de casamento para a sua amada e ele fica ali treinando. É isso que ele fez, só que sem espelho. Ele ficou falando com os porcos. Quando ele se sente pronto para o encontro, se prepara e começa a viagem de volta para a sua casa. Chegamos à última e dramática cena deste ato, dessa primeira parte, que é a parte que fala do filho mais novo. O filho mais novo se aproxima da casa, ficando ao alcance da vista do pai. O pai o vê e corre em sua direção. Como regra geral, as pessoas que eram honradas, elas agiam como adultos, agiam de uma maneira séria. E aquele homem, ele era o patriarca da família. Ele era um homem que provavelmente tinha algum tipo de autoridade naquela comunidade. Ele era uma pessoa bem de vida. Então não se esperava que um pai corresse para o filho. Eles vestiam aquelas túnicas, era como se fosse, imagina um saco de batata, vamos dizer assim, né?
abre um buraco em cima, abre um buraco do lado para colocar as pernas e ia até embaixo. É como se fosse um grande vestidão. E aquilo não era justo, dava uma certa folga, mas não tinha espaço para correr. Para que ele pudesse correr, ele tinha que fazer o quê? Levantar, pelo menos até a altura dos joelhos, para que ele pudesse ter um pouco de mobilidade. O pai o vê e corre em sua direção. As crianças podiam correr, as mulheres podiam correr, os jovens podiam correr, mas o patriarca não. Honrado pilar da comunidade, o dono de uma grande propriedade, não podia correr. Ele jamais levantaria a túnica e mostraria as pernas nuas como um garoto qualquer. Mas esse pai fez. Esse pai fez exatamente isso. Ele corre em direção ao filho e, abertamente mostrando suas emoções, se joga sobre ele, beijando-o. Não foi o filho que correu para o pai. Não foi aquelas cenas de filme em que o homem e a mulher se encontram no pôr do sol, naquela praia, e aquele barulho das águas, o crepitar das ondas. Gostou, Luli? Crepitar. Hein? Aí eles vão correndo assim, e aí a moça se joga nos braços, o cara abraça e dá aquela volta, e as pernas meio viradas. Sabe aquela cena? Não é aquilo. Só o pai correu. E ele foi e se abraçou e se jogou no filho. Para a sociedade aquilo era uma vergonha. Abre 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Versos 13 a 16 primeiro. O contexto é a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca que simbolizava a presença de Deus, ela estava sendo levada de volta para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 6, versos 13 a 16. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele, Davi, bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Lembra da roupa? Ele teve que levantar acima do joelho. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, sua esposa, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Você vê como é a norma? Não acabei de ler não, segura a Bíblia aí. Verso 20. 6:20. Então, Mical olha para aquela situação e fala: que vergonha eu tenho do rei fazendo isso, mostrando as suas pernas. Talvez o jeito que Davi dançasse mostrasse até a cueca, não sei o que eles usavam, embaixo era um pano lá, entendeu? Dava para ver as partes, não partes íntimas, mas dava para ver o que ele tampava, né? No verso 20, voltando Davi, depois que ele se alegrou, trouxe a arca, fez tudo e tal, voltando Davi para abençoar a sua casa dele, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, sem vergonha, se descobre um vadio qualquer. Olha o pensamento da comunidade. Olha o pensamento da comunidade lá na frente, com o pai que saiu correndo em direção ao filho. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falasse, delas serei honrado. Consequência de Mical ter executado um juízo daquele, proibindo as pessoas de adorar, o marido dela de adorar e julgar, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mas o pensamento central daquela cultura que é relatado no livro de Lucas é exatamente essa. Com essa certeza, com certeza essa atitude pega o filho mais novo de surpresa. Por quê?
o filho sabia como que o pai tinha que agir, como que a comunidade esperava. Desconcertado, ele tenta explicar todo o plano traçado para a restituição. Ele começa a justificar. Ele começa a falar para o pai o que ele ia fazer, o que ele ia fazer para se acertar. O pai o interrompe, não só ignorando o discurso ensaiado, mas também o contradizendo imediatamente. E enquanto ele fala, depressa! Grita aos servos, tragam a melhor roupa e vistam nele. O que isso quer dizer? Quem era o que tinha mais autoridade? O pai. Quem tinha mais recursos? O pai. De quem era a melhor roupa? Do pai. Tragam a melhor roupa, a minha melhor roupa que está lá no armário e vistam ele. A melhor roupa da casa era a roupa do próprio pai, um sinal claro da posição restaurada na família. Você não é empregado. Você não é servo. Você é filho. O pai está dizendo, não irei esperar até que você pague a sua dívida. Não irei esperar que você se humilhe o suficiente. Você não vai ter que lutar por seu lugar na família. Eu simplesmente vou aceitá-lo de volta. Quando você peca perante o Senhor, você acha que Ele quer algum sacrifício seu? Você acha que Ele está preocupado em você carregar a cruz aí por quilômetros? Ou ficar fazendo um jejum que te maltrata, não com o objetivo de relacionar com Ele, mas como uma forma de pagar a Deus? Você acha que Deus precisa disso? A única ação que você tem que ter diante do seu pecado é: Deus, pequei, me arrependo, e o sangue do Cordeiro ele é sobre a sua vida. Isso é um dos maiores dilemas da humanidade, porque a humanidade não aceita receber nada sem dar algo em troca. Não irei esperar até que você pague a sua dívida. Não irei esperar até que você se humilhe o suficiente. Você não vai ter que lutar por seu lugar na família, irei simplesmente te aceitá-lo. Cobrirei sua nudez, a sua pobreza, e seus trapos com as roupas do meu trabalho e da minha honra. O que Jesus fez? Ele nos cobriu com o manto dele. Não é as suas obras, não são as suas obras, não é o seu esforço, é o sangue do Cordeiro. Ele ordena que os servos, não os trabalhadores, preparem um banquete de celebração com um novilho gordo, um novilho cevado, como prato principal. Entenda que naquela sociedade, a maior parte das refeições não incluía carne. Era uma coisa cara. A carne, apesar de ter muito, era caro. A carne era usada sempre em festas e ocasiões especiais. Nenhuma carne era mais cara do que do bezerro cevado, do novilho cevado. Então o pai pegou a melhor roupa e colocou no filho. Pegou a melhor oferta, a melhor coisa que tinha, Jesus, e entregou para ser morto por mim e por você. O boato logo se espalhou e é provável que toda a aldeia tivesse sido convidada. Todo o pessoal daquela comunidade foi lá. Afinal de contas, desde sempre, aqueles que são crentes gostam de comer, né? Comer e comer e comer. Se fizer uma festa, as pessoas adoram festas, né? Então o boato logo se espalhou. E logo o banquete estava a pleno vapor, com música e dança, todos celebrando a devolução do filho mais novo, a vida, a família e a comunidade. E é lógico que deveria ter grupinhos em alguns cantos que estavam comendo aquela carne e falando: olha o que ele fez. Olha, a ação dele vai dar problema para a gente. O texto não fala nisso, isso é pensamento meu. Tenho certeza que haviam pessoas dentro da festa que estavam reclamando a ação do pai. Mas o pai ainda teria que se lidar com uma situação espiritual muito mais complicada e entorpecida do filho mais velho no segundo ato. Mas o primeiro ato já desafia a mentalidade dos irmãos mais velhos com uma mensagem surpreendente. O amor e a misericórdia de Deus podem perdoar e restaurar todo e qualquer pecado ou transgressão. Não há um pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não há.
Nós julgamos os pecados segundo a nossa mente, segundo o nosso coração, segundo o nosso pensamento. Nós achamos que um pecado é maior do que o outro, que tem mais gravidade. Ele tem consequências diferentes. Mas perante Deus, qualquer pecado é digno de morte. É digno da pena máxima. Porque nós não olhamos para o que foi cometido, e sim contra quem foi cometido. E saia do campo natural e entre no espiritual. O nosso pecado é sempre, primeiramente, em relação a Deus. Não importa quem você ou o que você fez. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até mesmo matou alguém, ou quanto você abusou de si mesmo. O filho mais novo sabia que na casa do seu pai havia comida de sobra, mas acabou descobrindo que havia também graça de sobra. E você tem buscado tanto as coisas materiais e tem esquecido as coisas espirituais. Tenho lido com a Rayane pelas manhãs a Bíblia, e é legal ver a forma dela de falar. Uma moça que só ela e Deus sabiam o que passava no coração. Claro que ainda há muito para caminhar, mas a alegria dela, estamos quase finalizando os Salmos, já lemos o Novo Testamento inteiro, e aí a frase dela para mim é: eu não vejo a hora de acabar o Antigo Testamento para começar o Novo Testamento de novo. Você entende a diferença? Eu poderia dar um exemplo da minha vida. Você fala, mas o pastor Paulo é pastor. Poderia falar de um homem da Bíblia. Não, mas é um ungido do Senhor. Estou falando de uma moça que convive comigo e com você, jovem. Como que você tem lidado com as Escrituras? Com a leitura das Escrituras? Você tem se esmerado? Me alegro quando vira e mexe a nossa irmã Sheila, ela manda lá uma mensagem: você pode me ajudar a entender isso? Gente, o cristianismo é isso. E às vezes as pessoas, elas deixam a coisa correr. Eu deixo os meus estudos. Quantas pessoas eu ofereci para acompanhar e ajudar? Passei um livro para alguns homens sobre pornografia. Vamos, quando der, qualquer dia. As pessoas, elas não estão preocupadas. Eu comecei um estudo do Espírito Santo que as pessoas abandonaram. Estão olhando para as suas coisas e depois reclamam das suas situações. Você tem tido a minha função, falava com a minha irmã ontem, a minha função não é obrigar você a fazer nada, não é pegar você pelo pescoço, é simplesmente estar à tua disposição como pai. Eu estou sempre pronto a estender a mão para você, a começar quantas vezes for necessário um estudo, mas você precisa se dedicar, você tem que entender que aquilo é importante. Não importa quem você é ou o que você fez. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até mesmo matou alguém, ou quanto você abusou de si mesmo. O filho mais novo sabia que na casa do pai havia comida de sobra e também graça de sobra. Não há mal que o amor do pai não possa perdoar e compensar. Não há pecado que seja páreo para a graça dele. Jó é uma história interessante. Perde seus filhos, perde seus bens, perde sua saúde, começa firme, exorta a sua esposa dizendo que nós recebemos o bem de Deus, por que nós não recebemos o mal também? Bendito seja o nome do Senhor, porque eu perdi os meus filhos, porque eu perdi todos os meus bens, porque eu perdi a minha saúde. Mas aí a fé dele vai se deteriorando, e chega uma hora que ele começa a murmurar, reclamar de Deus. E Deus o exorta como talvez nunca houve uma exortação assim nas Escrituras. É como se o próprio Deus estivesse enfiando o dedo na cara de Jó. E Jó vai se abaixando, se arrepende. E Deus não deixa ele sofrendo. A palavra de Deus diz que Deus multiplica 2 vezes aquilo que ele tinha. Em filhos, em saúde, em bens. Deus, ele não só nos perdoa, como também ele nos abençoa. O primeiro ato assim demonstra toda a grandeza da graça de Deus. Jesus descreve o Pai precipitando-se cheio de amor até o seu Filho. Não apenas
antes de ele ter uma chance de se redimir e demonstrar mudança no seu coração. Mas mesmo antes dele recitar o discurso de arrependimento, antes de a palavra sair da boca, o Pai já tomou atitude. É como Deus com você. Antes que a tua palavra chegue à boca, Ele já sondou a motivação do seu coração. A motivação é algo que nós não conseguimos identificar, mas é algo muito importante que Deus ele identifica. Por que que você faz isso? Por que que você está nessa situação? O amor e o acolhimento do Pai são absolutamente gratuitos. Há muitos estudiosos que, focando-se exclusivamente no filho mais novo, concluem que a parábola contradiz a doutrina cristã tradicional. Vejam, dizem, não há qualquer menção em relação à expiação pelo pecado. Não há explícita necessidade de um Salvador na cruz que pague pelo pecado. Deus é um Deus de amor universal que aceita incondicionalmente qualquer pessoa sem se importar com o passado. Isso é mentira. Essas pessoas que acham que Deus é pai de todo mundo é filho de Deus, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Essas frases são frases que não estão nas Escrituras. As pessoas elas são abençoadas pelo Senhor como filhos. Tem que haver aqui no nosso coração, no mínimo, a motivação, que é algo que nós estudamos lá atrás, em Gálatas, no fruto do Espírito. A bondade é a motivação. A benignidade é a ação. Quando a sua mente ela está motivada para Deus, já é um indício de seu arrependimento. Da mesma maneira, em relação ao pecado, se eu andar pela rua e olhar para uma mulher com um olhar cobiçoso na minha mente, houve a motivação, eu não adulterei, de fato, mas na minha mente Deus vê e Ele me exorta pelo meu pensamento e pela minha ação. Se essa fosse a mensagem, que Jesus Cristo não havia necessidade de um Salvador, não havia necessidade de expiação de pecado, não haveria necessidade de um Messias, eu com as minhas obras eu consigo me justificar, Jesus tinha parado a mensagem aí. Não tinha entrado a história do filho mais velho. Olha que lindo e maravilhoso. O filho veio correndo, abraçou, beijou, põe a roupa, mata o bicho, vamos comer, todo mundo naquela festa. Ponto. Não há necessidade de expiação. Não há necessidade de absolutamente nada. Mas ele não fez. Jesus não parou por aí. Pois essa não era a mensagem. Era só a abertura da mensagem. Enquanto o primeiro ato nos mostra a gratuidade da graça de Deus, o segundo ato irá nos mostrar o preço dessa graça e o verdadeiro clímax da história. Não algo que é só uma continuaçãozinha, não. Toda história tem um começo, um meio, e aí você vai subindo a narrativa até que você chega num ápice para findar a história. A conclusão não é a volta do filho mais novo. A conclusão não é apenas o sacrifício do bezerro cevado. A conclusão é algo muito mais profundo. Eu não iria entrar no filho mais velho perdido, mas nós temos aí pelo menos aí uns 6 minutos, eu vou dar uma adiantada nesse material. E aí nós entramos no segundo ato da história, que é o filho mais velho perdido. Quando o filho mais velho ouve dos servos que o irmão mais novo retornou e foi redimido pelo seu pai, ele fica feliz. Oh, meu irmão com quem eu matava pardal, meu irmão que nadava comigo no riacho, meu irmão que jogava bolinha de gude comigo. Quando o filho mais novo, mais velho, voltando do trabalho, ali a temperatura era uma temperatura de 40, 50 graus, ele devia estar exausto. O trabalho era braçal, ele não tinha maquinário, no máximo pá e enxada. E ali o trabalho era de lavoura, o trabalho era de cuidar do gado, correr atrás do gado. O filho mais velho estava cansado, com as suas roupas sujas, com fome, com sede. E ele chega em casa e tem algo diferente. Ele ouve de longe o som, porque não havia esses carros de som vendendo pamonha. Aqui tem um cara que passa quase 9 horas da noite vendendo pamonha. Se ele passa é porque alguém compra, né? Mas não tinha esse barulho.
era silêncio. Depois do cair da tarde, no final do dia, as coisas iam se acalmando, os barulhos iam mudando, não era mais o barulho de movimentação das pessoas, os sapos começavam a coachar, estou meio poético hoje, hein? O grilo, cri, 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 entendeu? Talvez o vento batendo no mato assim, daquele barulhinho. Então ele estava voltando para casa e estava silêncio, mas ele percebeu que havia um barulho diferente. Era o barulho de música. E ele talvez tenha parado na mente dele pensando assim, poxa, mas não é meu aniversário? Não é aniversário do meu pai? Não tem nada de especial acontecendo? Não é? Por que está tendo essas músicas? Onde será que é isso? E ele começa a se achegar à sua casa. Quando ele percebe que aquilo era na casa dele, ele deve ter apressado o passo. Eu faria isso. E quando ele chega para alguma pessoa que estava lá, devia ter algum porteiro, alguma pessoa que era o servo lá, que cuidava da segurança. O que está acontecendo? E ele fala, o seu filho mais novo, o seu irmão mais novo, ele retornou. E o seu pai ficou muito contente. E está tendo festa. E aquele homem, ele fica furioso. Quantas vezes nós ficamos furiosos quando o nosso irmão é abençoado? Alguns de vocês muitas vezes me questionam por que o fulano está tão bem? Parece que está tão bem. Eu estou aqui tentando ser fiel, estou tentando aqui viver os caminhos do Senhor, mas eu olho para o lado e vejo um amigo meu que não tem Deus, e ele tem um carro melhor, as contas estão em dia, parece que está tudo certo. E aí o seu coração, ele se desvia dos caminhos do Senhor e você fica furioso. Você entende como essa mensagem é para nós? Essa mensagem não são para aqueles que não são cristãos. A primeira parte, sim, são os ímpios. Mas a segunda parte é uma mensagem para mim e para você. Uma mensagem que nós vamos trabalhar no próximo, logo depois do intervalo, daqui a 15 minutos, quando for 15 para as 11, nós vamos estar voltando para retomar, para falar um pouco sobre o meu espelho, o seu espelho. Muito do que nós vamos falar aqui vai de encontro ao seu coração, vai expor o teu pecado. Talvez essa primeira parte aí você fala assim, eu não sou como esse filho não. Eu sou um filho que trabalha, eu sou um filho que busca, eu sou um filho que não dou despesa para o meu pai. Mas você vai se identificar muito com a história do filho mais velho. Após o intervalo, comerciais. Deus te abençoe.